Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, meus amigos, boa tarde, Doris. Estamos aqui mais uma vez, né, para nossa conversa, para a gente tratar o tema do Evangelho por Emmanuel, que a gente segue o livro O Pão Nosso. Hoje nós vamos tratar da lição 146, Seguir a Verdade, que fala da passagem de Paulo na carta aos Efésios 4:15, que diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas antes da gente começar, eu vou pedir a vocês para a gente começar como sempre, né? Se ligando ao alto, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, para que a gente possa, né, ter o melhor aproveitamento possível. Então, vamos levando a nossa mente ao Pai, Criador, que nos permitiu essa experiência de vida maravilhosa, essa oportunidade de aprendermos, de crescermos, de estarmos aqui nesse plano material, testando a nossa própria evolução, tentando crescer, subir um degrauzinho a mais nessa nossa jornada. Que possamos assim, unidos em pensamento, com todo o plano espiritual que nos apoia, que nos suporta, que nos dá essa energia, né, de tranquilidade, de sabedoria, de calma, né, de paz interior, para que a gente possa melhor aproveitar os ensinamentos desta tarde. Então, assim, vamos dar, né, por início, mais essa leitura, mais essa conversa. Então, como eu disse, o capítulo é 146, Seguir a Verdade, que fala do capítulo 4, versículo 15 da carta de Paulo aos Efésios. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. E aí Emmanuel nos explica o seguinte:
Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas à maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, pois é, né? Vou tomar liberdade de começar a comentar, para depois deixar a Doris, né, entrar um pouco mais a fundo no texto. Né? Seguir a verdade, né? Diz aquele provérbio chinês que existem sempre 3 verdades, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. O problema é que seguimos cegos, né? E achamos que somente a nossa verdade é a que importa, né? Quantas brigas, né? Quantas lutas e inimizades por conta de mal-entendidos, né? Por conta de assumirmos o que o outro queria dizer, né? Ou por não concordarmos, às vezes, com uma simples colocação, né? O nosso grande problema de comunicação é esse primeiro ponto, né? Aí a gente pensa, quantos livros, quantos filmes, quantas novelas não existiriam se uma primeira conversa sincera esclarecesse as dúvidas logo de cara, né? Mas daí qual a graça, né? Um mocinho tem que ficar todo enciumado, né? A mocinha tem que chorar horrores, e aí as 1000 tramas precisam acontecer, até, né, que tudo seja esclarecido e entendido por todos, né? A gente que fica do lado de cá assistindo fala, mas é só explicar isso para fulano, né? Pois é, né? Mas daí não tinha graça, né? Parece que é mesmo só coisa de novela, né? Mas o ser humano adora um drama, né? Adora se fazer de vítima, colocar ali um enredo, né? A uma simples colocação, né? Às vezes, sim, infeliz, né? É verdade, que chega ali aos nossos ouvidos. Mas, né? Como seguimos aí na nossa vida, enlouquecidos, às vezes, em tanta correria, em tanta coisa, onde a cada dia a gente vai arranjando mais compromissos, onde o estresse faz parte, né, do cotidiano de todos, né? Estamos sempre ali a uma gotinha para explodir com qualquer situação. Aí vai ficando mais difícil, né? Serenar nossa mente, olhar com calma cada situação, para que ela não se converta naquela famosa tempestade em copo d'água, né? Respirar conscientemente, né? Meditar, né? Deixando a mente e o físico entrar em sintonia, né? Criar, assim, aquela
proteção energética que nos blinde das confusões que nos rodeiam na atmosfera terrena. Nossa, a gente vive, parece num hospício, né? Dizem que é uma escola, um hospital, mas eu estou mais para hospício, tem hora, né? Mais para hospício. Quando a gente entra na ideia de que somente as nossas convicções são as corretas, né? Que aqueles que não pensam como eu são meus inimigos, né? A gente vai criando um mundo particular, né? Isolado, cristalizado ali, que vai dificultando a nossa compreensão do que seja importante, né? Do que seja real, né? Do amor, né? Que é a única verdade imutável que veio lá com as revelações dos profetas e fundou as religiões no mundo, né? Porque se a gente espremer, no fundo, o que todas elas pregam é isso, é o amor, é esse amor universal. Aí, sei lá, temos as teorias que cada um vai criando ou seguindo, e são importantes para aquele momento na sua evolução, né? Mas se essa teoria não estiver envolta nessa caridade, né, que menciona Paulo, nesse amor ao próximo, né, na tolerância, na solidariedade, aí não vai ser de utilidade nenhuma, né? Aí aqui essa frase de Emmanuel, né? Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. Não é linda essa frase? Eu acho que ela resume tudo. Ela diz assim, tudo nos é válido, né? Tudo nos ajuda a crescer, embora nem tudo nos seja conveniente, né? Aí ele fala, com Cristo, né? Então a gente não pode esquecer os principais e básicos, né? A base de tudo que são os ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo, a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele continua, transformarmos, né? Sem transformarmos, é uma batalha, é uma luta. Precisamos de muito trabalho interior para a gente verdadeiramente se modificar, se transformar, né? E ele diz diariamente, né? Não dá para achar que a gente já atingiu um ponto bom lá e relaxar. Bom, já cumpri, né, minha meta. Eu ficava impressionada como os meus filhos conseguiam estudar para tirar exatamente a nota que eles precisavam para passar de ano. Eu falei, meu Deus, estuda um pouquinho mais, vai porque eu leio. Não, era só para passar de ano, né? E a gente às vezes acha isso, né? A gente acha que tá bom assim e relaxa. Mas não, esse trabalho é contínuo, é incessante. E ele diz mais, é eterno. Né? Não tem fim, não adianta ficar cansado só de pensar. Porque a gente vai ter que trabalhar assim, diariamente. E ainda ele termina assim, essa verdade que conquistamos, ela só é válida se for baseada e vivenciada em amor aos semelhantes, né? E aí a gente fica pensando, se a gente para pensar quantas ideias, né, quantas crenças nós tínhamos nessa vida que hoje a gente já interpreta diferente. Só falando dessa vida, né? Quantas, e olhando para a humanidade, né, quantas teorias a humanidade defendeu e que caíram por terra, né? Quantos hábitos estranhos a gente foi avaliando e mudando, né? Mas pode ser, mas mesmo a sabedoria popular não é só de crendices, né? Ela também tem certos mistérios que têm algum fundo de verdade, sim, pode ser. Mas nenhum deles vai se sustentar se ele for contra os princípios de amor,
né, de benevolência, de bondade, né? Por exemplo, pode ser que eu não saiba ainda por que chá de, sei lá, de gengibre, de cúrcuma, ou tantos outros fazem bem. Mas a ciência já está estudando eles, né? Coisa que os antigos já sabiam somente pelo conhecimento que era passado de pai para filho, né? Ou aquelas simpatias que as nossas mães seguiam e funcionavam, né? Talvez pela força da fé, imagino eu, né? Acho que não sei, acho que isso ninguém está estudando, mas funcionava, né? A fé ali era talvez a mola, né? Que promovia aquilo que elas estavam pedindo. Mas eu falo aqui das crendices estranhas, né? Que bitolavam a mente do homem, não permitindo, às vezes, pelo medo, que ele pensasse ou agisse diferente, né? Ou aquelas crendices que prejudicavam os outros, né? Por puro egoísmo, né? Eu não vou querer nem entrar no assunto, nem mencionar as ruindades que nós, como humanidade, né? E provavelmente nós, lá inseridos, né? Praticamos já no nosso passado. E lutamos ainda para abandonar em alguns setores da humanidade, né? Quantos sábios, né, sacrificaram as suas vidas simplesmente por defender o que acreditavam, né? Enquanto outros, né, como ele menciona aqui no texto mesmo, enveredaram ali pelo caminho do ceticismo, né? Só creio no que pode ser materialmente comprovado, né? A gente conversou sobre isso a semana passada. Então, acho que esse texto vem para lembrar a gente que é muito importante a gente manter a nossa mente aberta, né? E agir sempre com o senso voltado para o bem, né? Duvidar, às vezes, das maldades, das teorias que falam sobre a maldade alheia, né? Acreditar firmemente que o amor vai prevalecer, né? Acho que não é que a gente deve se cegar, né, para o mal do mundo, porque existe mal no mundo, né? Tem que se precaver contra a maldade, sim, mas a gente não precisa ser mais um criando, né, uma usina de sentimentos negativos por aqui, né? Aí ele ainda termina o texto assim: a compreensão pela realidade. Então, a gente precisa ter a nossa crença raciocinada, né? Precisa fazer sentido. Não pode ser alguma coisa que seja imposta, considerando simplesmente as teorias alheias. Tem que ser compreendida no que a gente já conhece, né? No que a gente já tem de conhecimento. Assim como, né, a realidade pede compreensão, né? Às vezes, essa realidade é dura demais, né? Às vezes, é difícil de encarar, né? A gente quer chamar o Uber espacial, né, e falar assim: vamos para Marte, por favor. Mas ainda não dá, né? Ainda precisamos estar aqui nesse planeta, precisamos compreender que estamos, como a gente falou, nessa escola, né? Nesse estágio de evolução, que ainda exige de nós muita compreensão, né? Muita paciência, muito elaborar a mente e acalmar o coração, para a gente não desanimar, né? E tampouco deixar de agir pelo bem, né? A gente vê, às vezes, muita gente tão desanimada, né? Tão desgostosa com tudo. Fala, o que eu vou fazer não vai adiantar nada, eu sou só uma formiguinha, mas se não for de formiguinha em formiguinha, a gente não move a montanha, né? Temos que estar ali, arregaçando as mangas e partindo, né, para o trabalho. Certo, Doris? Ah, Lili, você já falou tudo. Você falou tudo desse assunto. Falei, não, pode falar aí. Você achou uma leiturinha para o final? Não? Achou? Então, o que é importante nessa questão da verdade? A verdade assusta todo mundo, né? A verdade é um assunto sério. O que é a verdade, afinal de contas?
O que é? Paulo está dizendo aqui com muita clareza, né? Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Ou seja, na parcela de verdade que tivermos, né? Seguindo a verdade em caridade. Interessante a gente vê quando tem que há certos assuntos que as pessoas não dominam, né? Você fala em assuntos, vamos falar em assuntos doutrinários, né? Na compreensão da nossa própria doutrina, naquilo que nós acreditamos. Quando o assunto toca em explicar Deus, né? Que pergunta número 3 do Livro dos Espíritos, as páginas iniciais do Livro dos Espíritos, né? Imaterial, incorpóreo e eterno, infinito. Explicar isso é muito difícil. E as pessoas não entendem, não compreendem. Você vê isso na primeira aula, escola de médiuns, você vai falar desse assunto. Você tem que dar essa aula. Como é difícil falar sobre Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Né? E aí as pessoas têm as suas crenças milenares, porque nós estamos há muito tempo, né? Há muito tempo nós estamos integrados no pensamento religioso. Não é a primeira vez que nós chegamos aqui, não é? Nós temos 2 milênios de história cristã, não é? 2000 anos de história cristã. Nós todos, como seres que reencarnam seguidamente, nós já tivemos contato com a informação de Deus, a informação do Cristo, a necessidade, as lições que o Cristo trouxe. O que nós viemos aprendendo ao longo das nossas encarnações passadas a respeito dessa realidade? Que mitos nós criamos? Que fantasias nós criamos? Que crenças nós criamos? Não é? Em relação à vida, quantas crenças limitantes nós criamos para nós? Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Né? Crenças limitantes. Quando eu era criança, né, e você é da mesma geração que eu, na minha casa havia uma cultura muito repressiva. Né? Nós éramos todas meninas, eu e minhas irmãs, um bando de meninas em casa, né? E havia aquela história, menina não faz isso não é brincadeira para menina. Então, nós não podíamos jogar bola na rua, brincávamos na rua naquele tempo, um bando de mais de 15 crianças, um monte de meninos. O pessoal fazia time, dividia para jogar bola, e a gente não podia. Menina não pode jogar bola, menina não pode andar de bicicleta, menina não pode subir em árvore, menina não pode nada. E nós éramos obedientes, a gente obedecia, pai e mãe. O pai, né? O pai, porque ele dizia, menina não pode, ele já tirava a cinta, né? Não pode porque a cinta está aqui, se não me obedecer. Então, era uma educação extremamente repressiva, que hoje não se faz mais. Ninguém mais cria filho assim, eu acho, né? Que não é bom. Não é bom. Mas essas crenças limitantes de que não pode isso, não pode aquilo, a gente vai carregando para a vida, não é? E muitas vezes nós assumimos limitações que não existem. Não é? E a gente leva décadas para retirá-las de dentro de nós. Né? Por que não pode? Não é? Então, essa abertura de alma para a gente ver o que pode, o que realmente nós acreditamos, em que nós realmente acreditamos. Será que nós temos crenças limitantes? Nós pegamos um entendimento da verdade, né? Adaptamos aquilo dentro de nós e criamos um pensamento que pode ser limitante. Não é? E com pensamentos assim, nós vamos atravessando a vida criando problemas para nós, não para os outros, para nós mesmos, não é? Vamos deixando
deixando de experimentar certas situações que nos trariam alegria, né? Por quê? Porque assumimos uma crença limitante. Né? E trazendo isso mais para diante, na mesma medida em que nós acreditamos e pomos força na nossa crença, nós excluímos as crenças alheias. Não é? É onde nós queremos impor a nossa verdade. O jeito que eu faço, o jeito que eu entendo, o jeito que eu acredito que é o correto, é uma parcela da verdade. Uma parcela. Por que uma parcela? E uma parcela pequena. Por quê? Porque eu tive contato, eu, ser humano, eu, pessoa comum, né? Como todos nós, a gente tem contato com um elemento, uma ideia que abre a nossa mente, nós processamos essa ideia e a trazemos para o nosso universo íntimo e a colocamos numa caixinha. Transformamos-la numa crença. Uma crença que vira um tijolo estático. Só aquilo serve, só aquilo está certo. Só aquela maneira de pensar pode ser viável. E passamos a excluir todas as outras que possam ser diferentes da nossa. Essa é a raiz do fanatismo. Essa é a raiz da exclusão. Da exclusão em várias esferas, não é? Foi a raiz da exclusão do elemento europeu, quando começou a sair da Europa, lá em 1400 e não sei quanto, né? Nas navegações, e começou a ter contato com culturas não cristãs. Não é verdade? Então, o elemento branco europeu sai da Europa, todo mundo tem uma cultura comum, não é? E encontra culturas completamente diferentes, organizadas em outras bases. O que é que ele faz? Levanta a arma e diz: isto está errado, o certo é o meu. E vamos impor, não é? Destruindo as culturas locais, nos locais onde eles chegaram. Ao ponto de escravizar o negro, porque o negro é tão diferente, não é? Que foi escravizado, com a sua cultura destruída, não é? Mas a vida prossegue, né? A vida prossegue. E aqui, que nós temos um país que é amplamente misturado, né? Criado pela força básica das três culturas originais, né? A europeia que chegou aqui, a índia que já estava aqui, e a negra que foi trazida na condição de escravidão, e depois recebendo toda a enorme carga de imigrantes que vieram posteriormente, né? Então, o caldo de cultura misturou-se muitas influências e muitas ideias diferentes, enfim, abriu-se uma compreensão um pouquinho maior, porque tanta gente influenciou esta cultura, que há espaço para várias outras que chegam aqui e se espantam. Nossa, vocês aceitam? Aceitamos. Não é? Os vários europeus com quem eu trabalhei, estrangeiros com quem eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, sempre foram unânimes em falar: vocês, brasileiros, são excepcionais em acolhimento. Sim, somos. Porque estamos habituados ao diferente. Porque tanta coisa diferente chegou aqui e fez parte do nosso dia a dia que aceitou, incorporou, né? Mas isso num padrão geral, né? E no padrão pessoal? Então, a gente está vendo, hoje em dia, eu vejo muito isso em sala de aula, né? Pessoas que recebem informações limitantes no seu ambiente doméstico e no seu ambiente religioso. Não pode, é proibido, não é? E passam a excluir os demais que têm comportamentos daqueles que lhes foi falado que não pode, que é proibido, né? Criando atritos que não existiam, revivendo atritos antigos já superados.
né? E em termos pessoais, quando nós, em família, começamos a excluir pessoas que chegam, né, pelo casamento, né, os maridos, as esposas, né, dos nossos parentes, que vão, a família vai ampliando, né, todo mundo vai crescendo, casando, né, e vai trazendo novos elementos para a família, né, às vezes com posições diferentes das nossas, muito diferentes das nossas, não é? A primeira tendência é excluir. Não cabe na nossa caixinha o diferente, não é? Mas Paulo, o apóstolo Paulo, que foi designado por Jesus pessoalmente para trabalhar com os diferentes, os não-judeus. Paulo era um doutor da lei, amplo dominador de todo o conhecimento judaico, acumulado em milênios, de uma cultura milenar, da qual ele dominava profundamente. Ele vai aplicar, ele tem que extrair. Vamos observar o exemplo de Paulo. Ele tem que extrair de tudo aquilo que ele estudou, né, para ser um dos comandantes da nação judaica, mas na porta de Damasco, Jesus tocou-lhe o coração, lembrou que ele veio aqui com uma missão. A missão? Que missão? A missão ele vai contar para Ananias, quando, né? Isso a gente vê lá na obra Paulo e Estevão, que Emmanuel nos conta. E quando Jesus aparece para Ananias e manda procurar Paulo lá na hospedaria, por quê? Ele é o vaso escolhido. Não é? Jesus lhe diz, é o vaso escolhido. Quem? O Paulo. Ora, aquele cidadão tão odiado, ele é o vaso escolhido. Ele está odiando, tornou-se uma pessoa odiosa porque ele caiu nisto, na crença. O que escapava da caixinha dos conhecimentos, ele recusava. Não é? A perseguição ao diferente, a judeus que começaram a pensar diferente da linha do tempo. Não é? Mas esse diferente, depois que o Senhor tocou-lhe o coração, não é? E que ele abriu os olhos para ver o quanto ele estava errado. E ele teve que fazer o longo e doloroso processo de se desfazer das crenças limitantes que ele trazia. Não é? Por quê? Porque ele criou isso dentro dele. Mas isso existia? Não. Não existia. Não é? E então, se ele foi capaz de fazer esse procedimento doloroso ao longo de toda a sua vida, para ao final, lá, décadas depois, quando ele está lá preso, sendo açoitado, né? E ele tem um momento de iluminação em que ele se sente ligado ao Cristo, não é? E depois ele vai dizer, o Cristo vive em mim, né? Então, até esse momento, que é 30 anos depois, né? Até esse momento acontecer, foram décadas de elaboração íntima, de se desvestir, de se desfazer daquilo que ele aprendeu, porque o que ele aprendeu estava errado? Não, não estava. Mas a forma de exigir que o outro seja no padrão estabelecido, porque o Cristo veio tirar justamente as camadas de materialidade que haviam invadido uma crença maravilhosa do Deus único, não é? E veio reprocessar aquele conhecimento, introduzindo elementos até então desprezados, como a fraternidade, a caridade. Não é? Por quê? Porque era uma cultura do olho por olho, do dente por dente. Ao introduzir a noção, a necessidade da fraternidade, a necessidade do amor ao próximo, não é? O Cristo vira essa cultura do avesso. Mas resgata a essência dela. Resgata a essência dela. Porque há uma continuidade.
Então, para que o Paulo compreendesse isso, foram muitos anos de luta pessoal, não é? E de experimentação. Porque o Cristo fala em caridade. Então, você ser detentor de uma parcela da verdade, mas não ter a caridade de acolher o outro e as suas ideias, te transformam num fanático. Foi o caminho do Paulo, não é? Que levou a uma enorme agressividade e à destruição de muita gente. Foi responsável por muitas mortes, enfim. Né? Ele, pessoalmente, pela morte de Estevão, mas e os demais? Os grupos que saíram caçando cristãos. Não é? Então, sejamos como Paulo. E Paulo fala aqui, antes, seguindo a verdade em caridade. Tem que ser temperada com a caridade. Se não for, só faremos problemas para nós mesmos, não para os outros. Não é? Será para nós. Então, pegando a história de Paulo, o exemplo dele, que nós possamos fazer esse caminho de buscar a essência. A essência. Dentro daquilo que nós alcançamos, dentro do conhecimento que nós temos, do grau de conhecimento que nós alcançamos, que é variado ao infinito, não é? Dentro daquele grau que nós alcançamos, que é a parcela da verdade que nós conseguimos absorver, não é? Que é pequena, porque a verdade é muito maior do que nós. Então, esta parcela que nós conseguimos absorver, que nós possamos tratar esta parcela com caridade. Caridade para nós mesmos, porque muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis às nossas próprias crenças. Nós resvalamos, né? Nós também derrapamos. Não é? Então, em vez de culpar-se, né, de fazer todo esse processo negativo da culpa, né, que possamos nos fortalecer para nos corrigirmos. Não é? E em relação ao outro, em relação ao ambiente que nos cerca, aos mundos familiares, ao ambiente todo, é preciso usar caridade no acolhimento da verdade do outro, que inclusive pode ser muito diferente da nossa. Não é? Muito diferente da nossa. E aí nós vamos recusar por quê? Porque não é igual? Porque não é concordante? Mas se nós formos colocados no mesmo grupo, com proximidade, é porque tem algo aí necessário, né? Tem um aprendizado mútuo que é necessário. Senão não teríamos sido colocados juntos. Não é? E há situações francamente desafiadoras. Por exemplo, agora minha filha está namorando, né? Está namorando. E aí, né? Eu fui conhecer o meu candidato a genro, né? Eu fui conhecer essa pessoa e tal. E, ai, meu pai do céu! Ele começou a falar. Sim, mas às vezes está nervoso também, né, Doris? O que aconteceu? Ai, começou a falar das posições religiosas dele. E aí, meu Deus do céu, eu pensei, coitada da minha filha. Eu criei com tanto carinho, com tanto desvelo, com tanto carinho, para entregar ao mundo, sujeita a encontrar essa criatura. Não seja preconceituosa. Às vezes é só essa questão aí do nervosismo, porque se você estava nervosa de conhecer, imagina ele, né? De te conhecer. Então nós estamos assim, eu estou em franco processo de acolhimento a um diferente. E às vezes você vai descobrir que o diferente não é tão diferente assim, né? Não, ele gosta de bichos também, ele tem 4 cachorros, não sei quantos gatos, então a gente vai conseguir se entender pelo universo pet. Não é? Então, é um desafio constante para a gente. Um desafio constante.
Eu estou em sala de aula ontem à noite e o assunto exigia que se falasse do Estado, né? Se falasse do país. A classe de 20 pessoas virou uma guerra. Estamos passando por momentos complicados. Difícil retomar o controle, apaziguar 20 jovens em posições de debate, chegou a troca de farpas difíceis. Então, sabe, está todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, a gente precisa reaprender o diálogo, não é? E o acolhimento. Não adianta nada a gente saber, se não souber transmitir. Não adianta nada a gente saber e querer impor para o outro o nosso conhecimento. Não adianta nada a gente querer saber e atropelar os demais, agredir os demais com a nossa parcela ínfima de sabedoria, que pode não ser nem tão sabedoria assim, pode não ser nem tão certa assim. Não é verdade? Então, é preciso que a caridade, que a gente faça como Paulo, né? Seguindo a verdade em caridade. Porque a verdade sem caridade vira fanatismo, vira instrumento de agressão. De desequilíbrio, né? Desequilíbrio para nós e para os outros, o ambiente ao nosso redor. Então, é muito sério. A gente precisa respirar e raciocinar. Até onde eu estou certa? Até onde eu tenho que ir com isso? Podemos parar por aqui, não precisamos discutir. Basta abrir os braços e acolher. Não é? Por quê? Porque através do acolhimento, da caridade para com o outro, caridade na amizade, caridade no afeto, caridade em todas as esferas, a gente também vai se desfazendo, como Paulo, das nossas camadas limitantes. E aquilo que nós cremos como verdade, vai se tornando mais claro, mais puro. Não é? Mais puro. E ela passa a irradiar. Que é um pontinho de luz, né? Que às vezes ajuda a iluminar o caminho. A gente passa a irradiar e não mais a falar disso. Uhum. Não é? Isso é um longo caminho. Mas é o caminho que nós estamos. É o caminho do Paulo. Não é? É o caminho com certeza tem uma lição grande para a gente aprender com esse momento que a gente vive. Né? E nesse momento que a gente vive, com tantos contrários vibrando no mundo, né? Tantas ideias de violência, né? A violência sendo incentivada em todas as esferas, é difícil manter um comportamento light. Difícil. Mas é o desafio. Não é? É o desafio. E aí, o desafio da transição. É isso que nós tínhamos para dizer. O que você acha, Lili? Acho que cobrimos, né? Acho que é isso. Né? A lição. Eu gostaria só de ler aquela mensagem que eu trouxe, né? Que fala sobre a verdade e a mentira. Eu acho que eu já usei aqui, mas eu estou meio confusa com a minha cabeça. Você vai me dizer se eu já usei. De qualquer forma, ela cabe a esse texto, a esse assunto, que é o seguinte: diz uma parábola judaica que certo dia a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantavam, e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, disse novamente a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua.
e aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Isso aí. Né? É uma mensagem curtinha, mas que eu acho que ajuda a gente a refletir, né? Sobre o quanto estamos preocupados em avaliar o que é realmente de fato ou o que é simplesmente aquilo que não é conveniente aos nossos olhos, né? É isso aí. Então, Doris, você pode, por favor, encerrar o nosso programa de hoje? Vamos lá, pensando nessa questão da verdade, a verdade nua e crua, às vezes é feia aqui só. Muito feia, não é? Então, quem é que tem a verdade? Não somos nós que temos. Ou se temos, temos uma parcela pequena. Porque a verdade está muito acima de nós, não é? Então, pensando nisso, vamos nos desfazer das nossas resistências. Vamos fechar os nossos olhos e buscar o Cristo. Peraí, estou tentando mexer aqui. Assim. Vamos buscar o Cristo. Se o Senhor, na sua sabedoria infinita, enxergou naquele cidadão fanático, poderoso, inteligente, brilhante e fanático, que estava perseguindo os discípulos, se enxergou nesse cidadão que era o Saulo, o futuro Paulo, e foi até ele, tocou-lhe o coração, dizendo: Saulo, por que me persegues? E Saulo enxergou uma parcela de verdade que até então ele não tinha visto, nunca. Em todos os seus estudos profundos. Então, se o Senhor revelou-se como verdade ao Paulo, àquele que se tornou a partir dali o Paulo que nós conhecemos e que escreve esses versículos divinos de esclarecimento, vamos erguer o nosso pensamento ao Senhor e rogar: Senhor, toca também o nosso coração, para que nós enxerguemos a verdade mais pura em nós. Descobre-nos, Senhor. Revela para nós aquilo que será a parcela de verdade que possamos absorver neste nosso momento evolutivo. Consola também o nosso coração com a certeza da tua presença e da tua condução na nossa vida. Conduz-nos, Senhor, como você conduz as ovelhinhas dessa imagem linda que nos consola agora. Leva-nos, Senhor, a te conhecer mais profundamente e a nos ajudar a sermos teus discípulos verdadeiros, sem mentiras, sem vestes de mentiras, nem para nós mesmos, para que possamos ir vivendo aquela verdade que você revelou há tanto tempo atrás. Auxilia-nos, Senhor, a crescer para ti, hoje e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.